De acordo com o IBGE, o Brasil tem 14 milhões e meio de pessoas analfabetas, o que representa 9% da população. Ainda de acordo com o levantamento, existem em Campinas pouco mais de 28 mil habitantes que não sabem ler nem escrever. E para falar então sobre analfabetismo, o programa Ponto de Encontro recebe Darcy da Silva, diretora executiva da FUMEC, Fundação Municipal de Educação Comunitária, e a diretora da Faculdade de Educação da PUC Campinas, Dora Megide. Professora, para a gente começar então, existem alguns tipos de analfabetismo, né? A gente conhece o analfabetismo daquela criança que está sendo ainda inserida num contexto social mais amplo e que vai para a escola na idade certa e que vai adquirir, então, os conhecimentos relativos à alfabetização. Eu gosto sempre de salientar, quando a gente fala de alfabetização, que não é somente na língua, né? É lógico que a alfabetização na língua materna é uma alfabetização importante, mas há também alfabetização relacionada à matemática, às ciências e às demais áreas de ensino. E nós temos, e isso pode acontecer também para o adulto que ainda não se insere nesse contexto, né, no contexto da organização das ideias, da possibilidade da escrita, da comunicação através da escrita. E temos aquele analfabeto, que acho que a gente vai abordar isso melhor daqui a pouco, que é a questão do analfabeto, que embora escreva, leia, mas não de uma maneira que essa habilidade lhe proporcione a inserção no ambiente. Então, a gente chama isso de analfabetismo funcional. Por que é tão difícil diminuir essas taxas de pessoas analfabetas? Então, nos últimos anos, a gente tem conseguido inserir, ou temos... O governo tem proporcionado, de alguma maneira, vagas, mesmo que isso nem sempre de maneira muito simples, vagas para todas as crianças, para todos os jovens nas escolas. Agora, a permanência deles é uma coisa muito complicada. A escola depende, a inserção e a permanência das crianças e dos jovens na escola depende muito mais do que apenas a atribuição de vagas. Depende de, quando se trata da criança e do adolescente, depende de uma família determinada que continue estimulando essa criança a permanecer na escola. Depende do contexto da própria escola. Muitas vezes nós temos escolas que têm um ambiente nem sempre muito propício, né, para manter essas crianças ali. Sobretudo em algumas regiões, a gente vê uma locomoção das famílias, então, ou saindo dessa cidade, indo para outras, ou vindo de outras para essa. Então, essa criança fica numa situação de dificuldade de organização, de manutenção na escola. E com isso, o tempo vai passando e, às vezes, sem esse apoio, né, tanto da escola quanto da família, etc., ela vai perdendo o vínculo com a escola e vai se distanciando. É muito triste a gente pensar que nós no século XXI, né, quase no final da na metade da segunda década do século XXI, ainda temos em Campinas, uma região próspera, mais de 20 mil pessoas analfabetas. E o que tem sido feito, então, por essas pessoas, né, aqui em Campinas? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que a TV PUC nos permite, não só mostrar o serviço que a Prefeitura de Campinas, através da FUMEC, vem desenvolvendo para a área de pessoas com dificuldade de escolaridade ao longo da vida, né, ou analfabetas absolutos, mas principalmente porque permite que as pessoas, nos vendo nesse programa, possam refletir e nos ajudar a encontrar as pessoas que têm essa contextualização do analfabetismo e não acessam as salas que nós oferecemos. A FUMEC é uma fundação municipal que tem 2 programas. E vai completar neste ano 28 anos de vida a FUMEC. Nesse tempo, ela cuidou, né, 28 anos que ela cuida da pessoa que tem dificuldade na escolarização e que tem mais de 15 anos, portanto, está fora do ensino regular, e também passou a cuidar, a partir de 2005, do ensino profissional através do CEPROCAMP, com vários cursos que nós damos lá, tanto técnicos quanto de qualificação profissional. E a área de EJA,
que nós temos em Campinas hoje, 183 salas dispostas nas 5 regiões do município, tem sido um dado importante para que a população acesse, a população não alfabetizada ou que não tenha a certificação até o 5º ano do ensino fundamental, acesse essas salas que a FUMEC vem oferecendo. E nós temos feito um trabalho muito grande de divulgação dessa possibilidade, porque nós temos professores concursados ao longo desses 28 anos, né? Nós tivemos vários concursos durante esse período. Esses professores estão todo ano, eles são capacitados continuamente, mas nós temos a dificuldade da pessoa que às vezes já viveu um período da vida sem precisar tanto, sem se detectar a dificuldade que a ausência da alfabetização lhe traz. Então, nós precisamos convencer esse cidadão, mulher, homem, jovem, idoso, que já está acostumado a não estar com o certificado, que ele pode acessar uma dessas salas, e nós temos os 3 períodos, manhã, tarde e noite, para que ele possa avançar na sua vida social, na sua vida econômica, na ajuda com a família, na sua participação mais efetiva com a sua comunidade. Então, isso é muito importante. E você está nos permitindo, com o programa, que nós mostremos isso para as pessoas que ainda em Campinas, como a professora Dora falou, que nós temos a dificuldade, né, da pessoa se dispor depois de um dia de trabalho, né, deixa de estar com a sua família, e daí a família é importante, a família tem que incentivar essa pessoa a estar nas nossas salas, e ele tem que deixar tudo isso, o jogo de futebol, a novela, o cansaço do trabalho, para estar na sala. Quando ele vai para a nossa sala, quando a gente consegue fazer esse convencimento, daí o nosso professor o segura. Por quê? Porque ele vai verificar quanto que é a diferença que ele tem para melhor na sua vida cotidiana. E mexe também com a questão da autoestima da pessoa, né, professora Dora? Não, com certeza. Esses dados que a professora coloca, de certa maneira, nos animam, porque a baixa porcentagem de alunos mais jovens tende a nos indicar que essa necessidade do ensino de jovens e adultos venha a diminuir bastante, tanto que a faixa maior é de 39, né? Você disse? 30? É de 30 a 59. De 30 a 59. Então, a faixa menor, eu acho até que devam existir pessoas com 60 anos ou mais, muito mais do que essa porcentagem, mas aí as pessoas já se inibem mais, o que não deveria acontecer, enfim, né? Mas é interessante que essa faixa mais larga esteja aí entre os 30 a 59. Agora, com certeza, uma pessoa que lê, que escreve, mais do que isso, que compreende o que lê e que dá sentido ao que escreve, isso muda a vida. né? Essa possibilidade de você se inserir nos espaços, de você galgar um emprego melhor, de você compreender um jornal, e vai além de leitura escrita só, mas de entender, por exemplo, um gráfico como é apresentado na televisão, de construir ideias relacionadas aos diferentes assuntos, muda a vida das pessoas, né? E é muito triste que a gente ainda tenha um número tão grande de pessoas que estão apartadas desse modo. Né? Bom, vou aproveitar que a gente está falando do EJA, eu vou chamar uma reportagem da Rafaela Ribeiro, ela foi conferir como funciona o projeto. Como teve que começar a trabalhar muito nova, Brígida não pôde ter acesso à educação básica. Mas por meio do Programa de Alfabetização para Jovens e Adultos da FUMEC, Fundação Municipal para Educação Comunitária, ela aprendeu a ler e a escrever aos 49 anos de idade. Não tem idade para aprender, né? É qualquer idade, é só ter força de vontade, né? Porque não é fácil. Seu Maurílio voltou para a sala de aula aos 77 anos. Aluno aplicado, mostra orgulhoso todos os trabalhos que fez. Fiquei muito tempo parado e eu preciso continuar. Eu estou bom ali, graças a Deus. A educação, ela transforma de uma maneira linda, mágica, e isso quando o aluno chega na sala de aula é visível. Então, nosso objetivo é a alfabetização, é levar do 1º ao 5º ano, mas esse 1º ao 5º ano transforma a vida das pessoas, das famílias.
A meta da FUMEC é que cerca de 10 mil pessoas sejam alfabetizadas até 2016. Assim, Campinas alcançará o primeiro lugar entre as 14 cidades com mais de 1 milhão de habitantes com menor número de analfabetos. Hoje, o Programa de Educação para Jovens e Adultos conta com 160 salas de aula e cerca de 2.500 alunos. E é por meio do ensino que o EJA pretende expandir os horizontes de quem não via oportunidades. Eles aprenderam a sobreviver. Então, para alguns, até agora eles sobreviveram, por que mudar? Dá para continuar a vida dessa maneira. Então, eles veem, não faz muita, num primeiro momento, a escola, eles não veem a escola, a relevância da escola na vida deles. Então, esse convencimento de sair do poder, do grau de sobrevivência para a vida, é o grande desafio. Mas eu não falto da escola para nada desse mundo, e eu não falto mesmo. Professora Dora, chega um momento que para a pessoa que não sabe ler e escrever, isso incomoda? Como é esse processo? Então, eu acho que vai depender um tanto bom de cada pessoa, né? Na verdade, deve incomodar sempre, né? Pegando o exemplo que a professora acaba de nos dar, imagine você chegar num espaço e não conseguir, por conta própria, chegar no elevador, no andar que você gostaria de chegar. Recentemente, uma pessoa que deveria ir à minha casa, por exemplo, ela não conseguiu chegar porque ela não conseguia identificar o ônibus que ela deveria tomar. Então, isso é muito constrangedor para a pessoa, é você estar sempre na dependência de outro. Então, acho que deve incomodar sempre. O que acontece é que a pessoa vai, muitas vezes se culpa. Em geral, o adulto que não foi à escola, ele tem um sentimento de culpa. Eu sou incapaz, eu não quis, eu não fui determinado. Tem alguma razão de ser isso, mas isso não é o determinante, né? Na maior parte das vezes, por questões muito sociais, ele foi alijado da escola, e esse é um problema muito sério que a gente tem que reverter. Agora, eu queria comentar uma coisa que eu vejo como bem, uma preocupação, sobretudo da FUMEC, de que alfabetizar o aluno adulto não é a mesma coisa que alfabetizar uma criança. Então, aquele ambiente da sala de adulto, ele tem que ser um ambiente diferenciado, até porque, para que esses adultos, esses jovens, né, eles se sintam estimulados. O linguajar, a didática que tem que haver numa sala de crianças de 6, 7, 8, 9 anos, ela não é a mesma que tem que acontecer numa sala de adultos. Esses jovens, esses adultos e esses idosos mesmo, com as suas outras experiências de vida, têm muito a oferecer para o professor de recurso de como trabalhar com ele. E tanto numa dimensão, quer dizer, na dimensão da criança, como na dimensão do jovem, como na dimensão do adulto, muito a gente tem que aproveitar no que se refere à alfabetização daquilo que é vivenciado por eles. E o que é vivenciado por uma criança é muito, muito diferente do que é vivenciado por um adulto. Então, quanto mais a escola puder trazer esse manancial de experiências, né, que o adulto tem, mais a gente vai estimulá-lo, né, a aprender, mais ele vai perceber a importância desses recursos na vida dele, maior vai aumentar, então, a sua autoestima e a sua vontade de prosseguir. Isso mesmo, então, Darcy, a abordagem com o aluno tem que ser diferente. Antes de responder essa sua pergunta, eu queria fazer um comentário. Campinas, o prefeito e a secretária de Educação assinaram em 2013 o PNAE, o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa. E assinando isso com mais tantos outros municípios que assim o estão fazendo, nós esperamos, né, e Campinas espera, que a produção de pessoas com mais de 15 anos sem a escolarização completa até o final do ensino fundamental, que é o 9º ano, vá realmente diminuindo muito, né? E se nós não produzirmos analfabetos, e se todos os municípios desse país
que estão também assinando o PNAE, nós devemos ter cada vez mais no país a busca pela erradicação do analfabetismo e uma diminuição de pessoas jovens. Daí nós temos que fazer a busca ativa para inserir os adultos e os idosos para que a gente consiga efetivamente erradicar. Quando a professora Dora diz que essa abordagem diferenciada é isso que a gente vivencia dentro das salas da FUMEC. O aluno, quando vai, o professor tem que saber por que ele está indo. Ele vai para conseguir uma promoção no trabalho, ele vai porque ele tem no seu trabalho dificuldade. E outro dia nós verificamos um barman que também tem o trabalho de garçom e ele precisava muito do aprendizado porque ele tem que fazer combinações de bebidas dentro de uma receita que ele foi fornecida por um componente da empresa onde ele trabalha e ele tem dificuldade para conseguir entender aqueles componentes. Então ele foi na aula, está na nossa sala e a professora trabalha em cima daqueles conteúdos, porque isso faz com que ele cada vez queira fazer melhor, porque aquilo vai diretamente interferir no seu trabalho. Outra pessoa era uma cabeleireira, ela estava lá porque ela tem que colocar produto químico na cabeça das suas clientes e ela queria entender bem para não cometer nenhum erro. Então ela vai com os folders dos produtos que ela trabalha para isso. Outros alunos querem fazer cadastro de emprego. Então ele vai para lá para saber como que eu faço como que eu me coloco e como que eu trabalho para fazer o preenchimento e o meu currículo. Né? Então, outros vão para ler a Bíblia. Nós temos uma série de pessoas que são de várias religiões e que têm dificuldade para ler a Bíblia. E ele quer fazer parte daquela sua comunidade religiosa e tem essa dificuldade. Então, ele precisa que alguém leia para ele e ele decore para poder participar. E ele quer mudar esse status. Com essa questão da erradicação do analfabetismo, o professor ele é concursado e treinado para isso. Como fica a situação desse professor, então, depois, né, com o sucesso desse projeto? Exatamente. Nós também pensamos nisso no ano passado, porque não é justo que esse professor fique em casa ganhando metade do serviço, metade do salário, porque nós não podemos jogar o dinheiro público fora dessa forma, e também temos que fazer alguma coisa que ele esteja capacitado para fazê-lo. Então, nós conseguimos fazer a nomeação de uma comissão no ano passado, que teve a participação do sindicato, dos diretores regionais, dos representantes dos diretores regionais, dos representantes dos 200 professores da FUMEC e fizemos hoje, em 2015, nós estamos aplicando várias possibilidades desse professor. À medida que vai caindo o número de analfabetos, vai sobrando professor, ele vai fazendo outras atividades. Por exemplo, dentro dessas 5 novas atividades, uma delas, nós abrimos 10 salas em Campinas, nas 5 regiões de Campinas, para cuidar do analfabeto funcional, que é um número muito maior do que o analfabeto absoluto, e aquele cidadão que, apesar de ter o diploma de ensino fundamental, do ensino médio e, às vezes, do ensino universitário, do ensino superior, ele não consegue ter facilidade no entendimento de um texto, nas operações matemáticas. Então, isso também está abrindo um novo campo. E nós começamos com um piloto no ano passado com uma sala e tivemos várias formas de sucesso. Um aluno falou, eu vim para cá para poder passar no concurso da aeronáutica. E em um semestre ele passou, porque o concurso ia ser logo. E ele conseguiu se atualizar, porque ele tinha ensino médio completo, e passou no concurso e foi todo orgulhoso na classe dizer, olha, eu consegui fazer o que eu queria. Né? Então, é uma série de possibilidades que nós oferecemos na FUMEC, que o Brasil oferece também e que nós queremos muito fazer com que Campinas acesse todas as possibilidades para contribuir com o cidadão, para gastar o dinheiro público com decência, com seriedade, com transparência, mas muito mais que essa família evolua junto com o nosso aluno. Eu tenho alguns dados aqui sobre evasão escolar, que mostra que, de acordo com a ONG Todos pela Educação, no Brasil, em 2012, apenas 51,8% dos jovens até 19 anos haviam concluído a educação básica. E esse é um número preocupante, né? É um número preocupante e é um número extremamente triste para nós que formamos professores. Significa que nós falhamos em metade, né?
Claro que, como já disse anteriormente, a gente não pode responsabilizar um eixo só, claro. Mas uma parcela grande, ou pelo menos eu como formadora de professores, tenho que me preocupar com isso. Qual é aonde que nós, professores, falhamos, né? Alguma coisa a gente pode fazer em função de que essa estatística não se estabeleça. É muita coisa, quase 50, né? 48, é muita coisa essa parcela da população se desvencilhar da escola. A gente teria que ter, pelo menos, que nossos alunos todos, dos 5 aos 18 anos, concluíssem o ensino médio. Pelo menos isso. Ainda é pouco. Na sociedade atual ainda é pouco. Nós precisamos que uma parcela ainda maior faça o ensino universitário e por aí vai. Mas não concluir o ensino básico, né, que vem da educação infantil, os anos iniciais, finais do ensino fundamental e o ensino médio, é um desespero para nós, formadores de professores. Então, inclusive, nessa perspectiva, a gente tem que pensar, quando eu formo aqueles que vão atuar com as crianças, o que fazer também para que essa escola não desmotive e que isso se estabeleça. Então, a criança tem que ficar na escola, a escola deve ter essa função também de estar junto com os pais, mostrando para eles a importância desse ensino, né? Deve cobrar das políticas públicas para que a escola tenha situações, tenha um ambiente favorável para que essa criança permaneça, né? Porque não é mais possível a gente compactuar com uma estatística dessa natureza. A professora Dora falou da questão da família, e para a pessoa que participa de um projeto como esse também, o apoio da família é fundamental, né, Dora? Sempre. Desculpa, Darcy. Sempre é fundamental. Eu acho que a família é muito importante, porque a família que não cobra a presença da pessoa à noite, a nossa outra jornada, né, e permite, incentiva essa pessoa a estar lá. E daí eu vou citar um outro exemplo. Uma pessoa com 83 anos foi receber o certificado em dezembro. E essa senhora estava tão feliz porque a família a ajudou tanto e ela era o exemplo da família que ela levou 30 pessoas da família para aplaudi-la na hora do certificado. E isso é muito importante, porque a família estava lá, todos os netos, os filhos, tirando foto da avó que estava satisfeita ao receber aquele certificado. Então isso mostra o quanto que é importante, quanto que essa família estava valorizando este exemplo da senhora que no momento anterior da sua vida ela não conseguiu chegar e quanto que ela servia de exemplo para todo aquele povo que estava ali aplaudindo, essa coragem dela de, depois dos 80, voltar para a sala de aula e conseguir terminar, né? Então eu acho isso importante. Uma outra coisa que eu queria dizer é que nós também, um dos programas que nós implantamos é para o trabalhador que tem turnos, que trabalha em turnos, porque ele não consegue nem de manhã todo dia, nem à noite todo dia, porque ele cada vez está num horário. E daí uma dessas possibilidades que eu citei, das 5 possibilidades, é esse trabalhador que nós chamamos agora do Centro de Referência de EJA, e nós estamos com uma sala aberta lá dentro da área administrativa do Viracopos, é um projeto piloto. Ele trabalha em turnos e ele vai no horário do contraturno. E com isso ele vai receber a certificação do primeiro ciclo do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, e depois vai passar para o EJA 2, né? E daí nós estamos articulando com a Secretaria de Educação, que responde do 6º ao 9º na área de EJA, para que também permita que esse cidadão continue a estudar nos horários diferenciados. A erradicação do analfabetismo é um dos grandes desafios, né, do nosso país. Para isso, é preciso, então, uma mudança de mentalidade de professores, escolas, da sociedade, a participação da família, né? Eu acho que o movimento nessa direção já está acontecendo. Ainda eu sinto como tímido, né? A gente tem muita dificuldade. Eu faço pesquisa na educação há alguns anos. Trabalho com a educação há quase 40 anos. Muito se fala, muito se pesquisa, muito se publica, mas as mudanças ainda são tímidas. Algumas coisas são difíceis de chegar na sala de aula. Então, precisa da conjuntura unida de todos esses aspectos. Poder público, gestão
de cada espaço onde a educação acontece, formação de professor adequada, vontade de professores e auxílio da família. Acho que são essas 5 coisas. Nenhum desses pés sozinho dá conta dessa mudança estrutural, mas tem que acontecer tudo isso e tem que acontecer logo, né? Para que isso se estabeleça. Nós aqui, como formadores de professores, essa é um mantra, né, que a gente reza com esses alunos do 1º ao 8º semestre. Embora a gente ache que 4 anos, né, 8 semestres é um tempo muito pequeno para a gente dar conta da formação de alguém que vai lidar com a formação de pessoas de 1º ao 5º ano, né, então a fase primeira do ensino fundamental, mas a gente faz um esforço muito grande para que quanto melhor formados forem. Agora, para além disso, a gestão na escola tem que ser boa. Como é que a gente recebe esse professor recém-formado? Muitas vezes o professor recém-formado, ele chega lá na escola e ele leva um balde de água fria, até quando ele vai fazer estágio. Às vezes o professor que está lá mais antigo fala, mas tanta coisa para você fazer, você quer mesmo ser professor, né? Quer dizer, uma profissão tão importante como essa, às vezes não é estimulada nem pelos pares, né? A família tem que ser orientada para auxiliar que essa criança permaneça ou que esse adulto se estimule a aprender. A gestão pública, com certeza, faz um papel fundamental. Então, tudo isso tem que trabalhar junto, harmoniosamente, para que a gente consiga ir adiante com a educação. Para a gente encerrar, então, Darcy, quem está nos assistindo e quer fazer parte, né, do EJA, o que tem que fazer? Nós temos o site da FUMEC, ele abre lá o site da prefeitura, encontra o link da FUMEC, veja os telefones. Nós temos lá também registrados todas as salas nas 5 regiões do município e por telefone também ele pode acessar, que daí nós verificamos onde ele mora, onde ele trabalha, qual o local mais próximo da casa ou do trabalho, né? Como que a gente pode fazer para ajudá-lo. E quando nós temos um espaço religioso, ou de empresa, ou de condomínio, onde nós temos mais de 15 alunos, se tiver espaço no local, a gente abre sala no local, né? Então, nós não temos limite para abrir. Temos professores capacitados continuamente, temos uma equipe de reforço e apoio muito séria, mas nós precisamos da população para nos ajudar a ganhar essa parada contra o analfabetismo. E para isso, cada um precisa fazer o seu trabalho. Então, professora Dora, Darcy, muito obrigado pela presença de vocês. E eu lembro você que está nos assistindo, pode acompanhar outras edições no site que aparece na tela. A gente se vê no próximo Ponto de Encontro.